Voltei. Vamos continuar, então agora vamos falar do crescimento econômico e da industrialização recente do Japão. Bom, o Japão ele desenvolveu investimentos maciços na geração de energia hidrelétrica e termonuclear. Para você ter indústria, você precisa da energia que vai fazer com que essa indústria se movimente. Então, o que ele focou naqueles rios de Planalto e focou na usina termonuclear. Por que termonuclear? Porque num país, né, com uma estrutura natural muito não deficiente, mas muito complicada para aproveitamento econômico, você tem que lidar com o que você tem, né? E a energia termonuclear, ela gera uma quantidade muito grande de energia, tá? As usinas termonucleares geram uma quantidade muito grande, muito significativa de energia e que necessita de muita tecnologia, né? Então o Japão ele juntou o útil ao agradável, então ele focou na energia hidrelétrica e na termonuclear, tá? E no final da década de 80 já era a segunda economia do mundo. Isso é impressionante, né, gente? O Japão, né, quando a gente pensa nesse milagre japonês, é justamente isso. É um país que foi destruído, aniquilado na Segunda Guerra Mundial e que antes mesmo do século XXI, mais especificamente no final da década de 80, ele já era a segunda economia do planeta. Ou seja, já tinha voltado para o posto de uma economia extremamente importante para a economia global. É impressionante esse crescimento japonês. Foi uma coisa assim muito expressiva, foi gigantesco. Taxas de crescimento ao ano muito grandes, tá? E alguns historiadores apontam que o trabalho coletivo da população japonesa, ou seja, professores, engenheiros, pesquisadores, todos os trabalhadores do Japão atuando juntos para reconstruir o país, e aí é onde volta naquela questão do coletivismo, essa atuação foi fundamental para que o país voltasse a ser uma economia de ponta, tá? E óbvio, esses investimentos aconteceram na última metade do século XX, aliados a um forte protecionismo estatal. Olha só que interessante. O Japão está querendo crescer, não quer? Ele está querendo voltar a ser uma economia importante no cenário global, não quer? Então ele tem que ter empresas grandes. E como que ele vai ter uma empresa grande vendendo e exportando produtos? Se existem empresas intactas, gigantescas, norte-americanas, europeias, como que ele ia fazer isso? O que o Japão fez? Soviéticas também. O que o Japão fez? Ele se fecha para o mundo, desenvolve um protecionismo estatal muito grande, ou seja, ele começa a impor taxas, impostos, coisas que os Estados Unidos e a Europa fazem até hoje, tá bom? Sobre produtos vindos de fora, para justamente fomentar o desenvolvimento desses mesmos produtos internamente. Beleza? Então, é um investimento em educação, ciência, tecnologia, em saúde, em energia hidrelétrica, termonuclear, aliados, incentivos à exportação de produtos industriais, aliados a um protecionismo estatal muito grande e necessário. Não tem como pensar em mercado, né, em livre mercado, em neoliberalismo, né, num cenário como o que o Japão estava presente. Enfim, todos esses, sempre lembrando, esses capitais que o Japão investiu foram aqueles vindos do Plano Colombo, foram aqueles vindos pelos Estados Unidos, tá bom? Tudo isso elevou o Japão ao posto de um dos maiores produtores mundiais de aço, automóveis, navios, eletrodomésticos, máquinas elétricas, não elétricas e alimentos. Lembrando, ele tinha sido destruído no final da Segunda Guerra Mundial. A gente está no final de 80 e ele já é um dos maiores produtores mundiais de todos esses produtos.
Investimentos na microeletrônica. Por que o Japão investe nisso? Porque o Japão está percebendo, assim como na robótica também, que o mundo está focando muito nesses setores de tecnologia, robótica, microeletrônica. O que é microeletrônica? São aqueles pequenos componentes que vão integrar as máquinas. O que o Japão fez? Estou percebendo que a galera tá focando muito nisso. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver dentro do meu território. E obviamente que esse desenvolvimento, esses investimentos em microeletrônica promoveram uma agilidade, um aperfeiçoamento dos investimentos empresariais japoneses, tornando o Japão extremamente competitivo no mercado internacional. Ele estava ligado no que estava acontecendo no mercado internacional. Ele estava ligado nas principais tendências, ele estava acompanhando a tecnologia. E ele investiu nesses principais setores e em pouco tempo já voltou a se tornar competitivo. E ele se tornou responsável pela metade das exportações mundiais, já na segunda década do século XX. Vocês conseguem perceber isso, gente? A Segunda Guerra Mundial acaba em 45. No final da década de 80, o Japão já é responsável pela metade de todas as exportações mundiais. Um país que tinha sido destruído pelos Estados Unidos, papo de 40, no máximo 50 anos depois, já é a segunda economia do mundo, responsável pela metade das exportações de todo o planeta. É absurdo, um crescimento muito grande. Com uma sofisticada indústria automobilística. E ele ainda por cima cria um novo processo produtivo, que é o toyotismo, que pressupõe flexibilização, minimização de gastos, baseado no neoliberalismo, flexibilização do trabalho, enfim. Ele desenvolve um setor de robótica e de cibernética muito complexo, muito desenvolvido, porque também percebendo que esses setores estavam ganhando robustez, musculatura no restante do planeta. O que ele fez? Investiu. E ele investe para conseguir se tornar competitivo, e ele aproveita essa tecnologia gerada e reinveste nos seus próprios negócios internos. Ou seja, legal desenvolver essa tecnologia. Como que eu posso tornar o meu empresariado mais competitivo a partir dessas tecnologias que eu criei? Sacaram? Então ele reinveste aquelas tecnologias que ele cria. Ele não só cria para exportar, ele cria para reinvestir nele mesmo. E olha só que interessante, esse setor que ele desenvolve, que inclusive o setor da robótica, ele basicamente foi desenvolvido pelos norte-americanos. O Japão percebe, aperfeiçoa esse setor e se torna, o maior destaque dessa nova fase industrial japonesa. O que acontece? Mais recentemente, essas empresas japonesas estão vivendo um cenário de crise. Por quê? Desde o final da década de 90. Pelo seguinte, porque agora passaram a competir com os tigres asiáticos, além do aprofundamento da crise de 2008. Então, as empresas japonesas já vêm presenciando um cenário de recessão, um cenário de crise econômica desde lá o final da década de 90, por conta da competição que começa a se desenvolver agora com os tigres asiáticos. E depois essa crise, ela continua presente, tá? É algo estável até hoje, e se aprofunda mais ainda com a crise de 2008, tá? Dentre tantas empresas, podemos citar a Mitsui, a Mitsubishi Motors, Toyota Motor, Nissan e Sumitomo. Muitas delas eu sei que vocês conhecem, algumas nem tanto, porque elas são mais presentes na Ásia. Mas Mitsubishi, Toyota e Nissan, todo brasileiro conhece. Agora vamos falar dos tigres asiáticos. Quem são esses países, né? São Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. E
por que o primeiro tópico aqui é sobre o milagre econômico japonês? Pelo seguinte, os tigres asiáticos, eles surgem a partir de dois movimentos. O primeiro, o movimento japonês, e o segundo, o movimento norte-americano. Beleza? Vamos entender o porquê disso. Aqui, já falei dos investimentos dos Estados Unidos. O Japão, ele tem um solo, né, muito restrito, muito escasso, né, de recursos minerais. Então ele é um grande importador desses recursos, principalmente o petróleo. Detém uma grande quantidade de tecnologia, uma grande produção de bens de consumo de alto valor agregado, uma necessária existência de uma mão de obra muito qualificada, o que gerou muitos investimentos em educação, uma mão de obra cara, uma posição de centralidade na Ásia. Por que eu falei esse tanto de coisa? Pelo seguinte, o Japão investiu em um monte de coisa, não investiu? Ele tem um solo restrito, então por isso ele investiu muito em várias formas de geração de energia, não foi? O que inclusive justificou a invasão dele, naquela fase imperialista dele, enfim. A invasão por parte dele na Ásia, naquele período imperialista dele. Beleza. Como que isso vai influenciar, né, no desenvolvimento dos tigres asiáticos? Todas essas etapas que a gente já viu até aqui, e que esse textinho que eu li agora para vocês relembra um pouquinho, tratam do seguinte: o Japão desenvolveu uma mão de obra muito qualificada e que ao longo das décadas se tornaram muito caras. A mão de obra que se tornou muito cara. E o Japão começa a ficar atento a isso. Por quê? Porque uma mão de obra mais cara, para as empresas, significa salários mais altos, que vão impactar nas margens de lucro das empresas. Eu sei que é justo. Você estudou muito, então você quer um salário grande. Então essa empresa tem o dever de te pagar esse salário grande. Concordo. E o Japão também concordava. Tanto que nas legislações trabalhistas era firmado isso. Mas isso impactava nas margens de lucro das empresas. A gente sabe que no capitalismo as empresas sempre querem lucrar o máximo possível e impossível. Por mais que isso signifique pagar um salário de fome para outras pessoas. Vamos continuar. Em 73 e 79 ocorrem, né, os choques do petróleo, que basicamente vai falar mais disso em outros momentos, tá? E já falamos, vocês já viram isso também, né, naquelas fases de desenvolvimento do capitalismo. Então, vou dar uma pincelada aqui rapidamente. Basicamente, os principais países exportadores de petróleo lá do Oriente Médio, né, eles começam a pautar um preço único para o petróleo que leva a uma crise, porque o preço fica muito alto, né? Então os países começam a gastar mais para ter acesso a esse petróleo. E cria dois momentos de crise global, que nós chamamos de choques do petróleo, em 73 e o segundo em 79. E aí o Japão, que nós falamos aqui, ó, que era extremamente dependente por conta das suas características físicas, né, daquilo que ele importava, né, daqueles recursos, principalmente o petróleo, carvão, enfim, foi muito afetado durante os choques do petróleo, porque ele estava gastando muita grana para importar esse petróleo. E, obviamente, que essa importação do petróleo mais essa mão de obra muito cara vão significar um produto muito caro, um alto valor agregado naquele produto final. Então, vão ser mercadorias muito caras, o que impacta nas taxas de venda e impacta nas margens de lucro dessas empresas. O que essas empresas japonesas começam a fazer a partir desse momento? E é quando nós entramos no próximo tópico, de transferência de parte do processo produtivo japonês para outros espaços. O que elas fazem?
elas pegam o seu excedente de capital. Professor, o que é excedente de capital? É o seguinte: lucro é aquilo que você tem quando você investe um valor para produzir um produto e depois você arrecada 2 vezes, por exemplo, aquilo que você investiu. Ou seja, quando você arrecada mais do que aquele valor inicial de investimento. Tranquilo? O excedente de capital é como se fosse o lucro sobre o lucro. Pegaram? É quando você lucra tanto que você tem uma gordurinha ali para gastar. O que essas empresas fazem? Elas pegam essa gordurinha e transferem para países asiáticos também, que estão ali mais ou menos próximos do Japão e que poderiam oferecer vários fatores locacionais importantes para essas empresas, que significariam produtos mais baratos. Aí o Japão transfere esse excedente de capital mais fábricas de menor porte para esses países. Ou seja, há uma transferência de parte do processo produtivo dessas empresas para outros países. Ou seja, sei lá, a Coreia do Sul está com a mão de obra mais barata. Lá é mais barato para produzir. Então, eu vou investir na Coreia do Sul. Eu vou levar algumas fábricas de menor porte, né, têxtil, fábricas mais simples, para a Coreia do Sul, para baratear esses meus produtos. Né? Então, elas transferem parte do seu processo produtivo, é como se elas terceirizassem parte do seu processo produtivo para outros países. Rússia e China, que estavam mais próximos, estavam bem próximos ali também, não foram escolhidos porque é basicamente Guerra Fria e eram 2 países, nesse momento não era nem Rússia, né? Era já a União Soviética, era ainda a União Soviética, né? Guerra Fria, socialismo, e o Japão estava sendo financiado por capitais norte-americanos dentro de uma estrutura capitalista. Então, óbvio que esses capitais não iriam para a China nem para a União Soviética. Focou em fatores locacionais. E aqui, a lógica da mais-valia. Por que eu estou falando disso? Pelo seguinte: maior produção, mais longas horas de trabalho igual a preços baixos. Lógico que são longas horas de trabalho com baixíssimos custos. O que isso quer dizer? O seguinte: transferindo parte do seu processo produtivo para esses países, isso significaria o quê? Um aumento da produção, porque dentre tantos outros fatores locacionais, esses países permitiam longas e longas e longas horas de trabalho, que não eram permitidas pela legislação trabalhista japonesa, de 12 horas. E eram longuíssimas horas de trabalho por um preço muito inferior ao que estava sendo pago no Japão nesse momento. O que significaria, na ponta do processo produtivo, valores de produtos mais baixos. Óbvio que isso vai significar, nesses países que receberam esses aportes de capitais em um momento inicial, um completo desrespeito com direitos trabalhistas. Isso é óbvio, né? Continuando, esse aqui é um mapinha que ele mostra pra gente quem são os tigres asiáticos, né? Inclusive aponta os novos tigres que a gente vai falar daqui a pouquinho. Os verdes são os tigres e os novos e o laranja, né, são os novos tigres que alguns chamam de baby tigers, né? O primeiro deles é a Coreia do Sul. Rapidamente, por que os tigres asiáticos são chamados de tigres asiáticos? Porque esses países tiveram margens de crescimento muito grandes e muito rápidas. Além do tigre ser um animal característico da cultura de muitos desses países e ser de fato um bicho que está lá presente, ele é um animal ágil, veloz, sagaz. Sacaram? E como esses países tiveram taxas de crescimento muito robustas e muito velozes, eles foram comparados a tigres. Entenderam? O primeiro deles,
o dono do K-pop, a Coreia do Sul, né? Coreia do Sul, rapidamente, antes de falar do processo produtivo dela, e eu vou parar quando eu terminar de falar da Guerra da Coreia, porque já chegamos a 20 minutos, né? Vamos trocar uma ideia sobre esse conflito. O que foi a Guerra da Coreia rapidamente? Foi um conflito que durou a década de 50, né, do ano de 1950 até 1953, que basicamente teve como produto final a divisão da Coreia, que era um país único, né, no paralelo 38, entre Coreia do Norte, ou Coreia Popular, e Coreia do Sul. O que foi essa guerra? Basicamente o seguinte: o Japão tinha invadido a Coreia, né, durante a sua fase imperialista, lá atrás, beleza? E a Coreia fazia parte do Japão, né, durante o processo da Segunda Guerra Mundial. Fazia parte dos territórios conquistados pelo imperialismo japonês lá durante o período da Segunda Guerra Mundial. O Japão tinha dominado lá atrás e durante a guerra fazia parte ali dos territórios de influência japonesa. Pois bem, o Japão perde a Segunda Guerra Mundial. E aí os países que ganham a guerra pegam os territórios do Japão e dividem eles entre si. Então, uma parte desse território vai para a União Soviética, que é a parte norte da Coreia, e a parte sul fica com os Estados Unidos. Beleza? Rapidamente, lá em 1948, se não me falha a memória, a ONU reconhece que a única porção desse território coreano que de fato iria representar a Coreia seria a Coreia do Sul. A Coreia do Norte não gosta disso, a Coreia do Norte socialista, e manda tropas para o território da Coreia do Sul. E aí eu faço um pequeno comentário. Alguns historiadores, alguns geógrafos, enfim, pesquisadores, apontam que antes da invasão norte-coreana, algumas tropas sul-coreanas faziam algumas incursões no território norte-coreano, tá? Em algumas vilas, em algumas pequenas cidades ali na porção norte, e depois rapidamente passavam pelo paralelo 38, que é uma linha imaginária, tá? Hoje em dia muito militarizada. Eles rapidamente passavam para a parte sul, né? E a galera da Coreia do Norte não podia ultrapassar, né? Porque basicamente se ultrapassassem seria uma declaração de guerra, né? Então, por baixo dos panos, segundo alguns historiadores, alguns pesquisadores, não sou eu que estou falando, por baixo dos panos, né, algumas operações ali, Black Ops, alguns militares, alguns agentes da Coreia do Sul, obviamente financiados pelos norte-americanos, que essa porção da Coreia era dos Estados Unidos, como a gente já viu agora há pouco, que foi delimitado por conta do final da Segunda Guerra Mundial. Essas tropas invadiam a Coreia do Norte, faziam algumas arruaças, algumas coisas ruins, bem ruins inclusive, em alguns vilarejos ali, e antes de alguém reagir, eles atravessavam o paralelo 38, né, que era uma tentativa, né, que parecia da Coreia do Sul de falar: Coreia do Norte, vem, avança o paralelo 38 para eu ter uma justificativa para te bombardear, para ter guerra, para conseguir te conquistar. Entende? Outros historiadores e pesquisadores apontam que não, quem deu esse pontapé inicial foi a Coreia do Norte, tá? Só para dar as duas visões. Fato é que pós 48 a Coreia do Norte manda algumas tropas para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul responde daquele jeito, parecendo que já estava esperando, mas enfim, responde, né? E aí bombardeio, tiro, mais de 2 milhões de pessoas mortas, né? A China contribui com a Coreia do Norte e manda mais de 1 milhão de soldados para lá. Enfim, quando a guerra ela estoura entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que é a chamada Guerra da Coreia, no norte vamos ter o exército, né, da Coreia do Norte junto do exército chinês, e no sul
né, a própria Coreia do Sul, mas a ONU, que estava sendo liderada pelos norte-americanos, junto de outros países como Austrália, né, Inglaterra, inclusive o próprio Brasil foi chamado para contribuir com esse momento ao lado da ONU, mas o Brasil não quis participar não. Tá? Então eram esses países, né, mais a ONU, contra a China e Coreia do Norte. E a Coreia do Norte estava vencendo. Né? Até o momento que é assinado um tratado de armistício, né, que não é basicamente, alguns falam erroneamente que existe, que a guerra acabou, que acabou não, perdão, que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão em guerra. Mentira, eles não estão em guerra. Eles estão, teoricamente, em um armistício. Beleza? É diferente de em guerra. Eles assinaram um tratado dizendo que eles iam parar com os conflitos. Tá? E basicamente isso. E hoje em dia, o paralelo 38, que é a fronteira que divide Coreia do Norte e Coreia do Sul, é uma das regiões mais militarizadas e com mais minas subterrâneas de todo o planeta. Beleza? E é isso. Rapidamente, isso foi a Guerra da Coreia e o que dividiu Coreia do Sul e Coreia do Norte, Coreia Popular. Tá bom? E só rapidinho, uma curiosidade. A população da Coreia do Sul e da Coreia do Norte não se veem como separadas. Se veem como uma única população, tanto a porção capitalista quanto a socialista, tá? Uma única população que foi dividida por questões políticas, por questões históricas daquele momento, que estavam vivendo, enfim, mas são uma única população. Na Ásia há muito essa visão, mas que várias coisas ruins tenham acontecido lá, eles têm uma visão mais comum, né? Nós estamos divididos, porém somos um único povo. Isso é muito interessante de se perceber. Tá? Vou dar uma pausa aqui que avançamos muito dos 20 minutos e eu volto na próxima parte.